Bom, eu estou aqui com a Granja San Bernardo, do Paraguai. Uma granja que já foi várias e várias vezes premiada no Melhores da Suinocultura e tem uma história muito bacana, né, Hugo? Você e o Preto aí foram precursores e incentivadores de se criar um campeonato específico para outros países. Então, gostaria que tu me contasse um pouquinho de como é que foi essa história. Bom, Miriam, obrigado pela oportunidade e, como eu sempre comento, é maravilhoso poder estar aqui. O que a Agnes faz e promove dentro da suinocultura é surreal. Aqui é um ambiente diferente de tudo que a gente vive dentro da suinocultura. Quando a gente pisa o pé aqui, é muito diferente, é uma outra vibração, é aquilo que eu conversei ontem com o Salvador e o Elton. A gente se vê uma vez por ano, mas é como se estivesse juntos todos os dias, né? Então isso eu não podia deixar de dizer, que é realmente uma satisfação poder conviver com pessoas tão maravilhosas como vocês. Muito obrigado por isso. E sobre a tua pergunta específica, né? Temos aqui um menino que a gente chama carinhosamente de Preto, né? O Jonathan, que a gente vendo a revista dos melhores, e aí ele me falou: Hugo, a gente tem condição de estar aqui, ó. Mas, Hugo, me apresenta o Preto. O Preto? Quem é o Jonathan? Quem é o Jonathan? O Jonathan é um rapaz que está há quanto tempo? 12 anos? 13. Há 13 anos na suinocultura. Ele não vem da suinocultura, não tem uma raiz na suinocultura, né? Mas ele tem algo que é muito importante, que deveria ter em todas as pessoas, que é a vontade de conhecer, a vontade de crescer e uma inquietação, né? Por superar os próprios limites, né? Alguém que não se conforma, que não tem zona de conforto com ele, né? Tá sempre buscando algo mais, tá sempre buscando uma brecha para poder melhorar. E o Preto tem, eu acho que além disso, o melhor que ele tem é ser meu cunhado, né? Com certeza. Também. Né? Então, ele numa situação pediu se havia espaço para a gente poder trabalhar junto, para ele trabalhar na empresa. E aí eu falei, tem espaço, mas você tem que se capacitar antes. Então, o Preto, ele foi fazer um período de um estágio, né, na granja da Cooperativa Lar, na época liderada pelo Vanderlei Zappani, né, e que ele voltou dessa capacitação, assumiu o setor de gestação e do dia em que ele chegou foi um divisor de águas dentro da nossa granja, né? No momento em que ele assumiu esse setor, taxa de parto, que era pouco mais de 80%, passou dos 90%, 94% e nunca mais saiu dali, nunca mais baixou disso. Olha né? só. E aí depois, num período, ele passou para a maternidade, aceitou o desafio de assumir um outro setor que estava com dificuldade. E aí, quando o Vanderlei Zappani saiu da nossa granja, que depois ele foi gerenciar a nossa granja, o Preto assumiu a gerência e as coisas são demonstradas aqui, né? Que desde que ele assumiu, a gente vem participando e vem a cada ano se superando. Então, Mas, a Hugo, apresentação desse menino. Mas, Hugo, você comentou, porque você é brasileiro, né? Mas a Sim. Granja San Bernardo fica no Paraguai. Isso. E a gente criou lá em 2007 o Melhores da Suinocultura, um benchmarking, uma premiação, né? Para celebrar aqueles produtores, né? Que têm as melhores práticas e com isso alcançam os melhores resultados. Mas, como vocês não estão no Brasil, naquela época, não podiam participar. Como é que surgiu essa questão de vocês pensarem em algo diferente? É que, na verdade, como surgiu? Comentava com o Preto olhando os resultados, né? Dos melhores do ano anterior. E aí ele
me perguntou assim, por que nós não podemos participar desse concurso? Né? Porque os nossos números estão dentro das melhores granjas, os nossos números estão aqui, né? Esse número está assim, esse número está assado, a gente tem condições. Aí eu entrei em contato com a Agrinis e pedi por que nós e outros produtores que estavam em outros países não podiam participar. Por quê? Porque o benchmarking, ele nos motivava a melhorar, né? Era um fator motivador de dizer assim, tem alguém com um melhor resultado aqui de nascidos vivos, com a mesma genética que a gente. Então, muitas vezes, porque ele usa tal nutrição ou tal genética. Não, nas mesmas condições as pessoas têm melhor resultado, então nós também podemos. Então, é isso que a gente procura a cada dia, né? Se comparar com os outros e dizer assim, não, eu também tenho condição de chegar. E essa motivação a gente queria também que pudesse chegar nos outros produtores dos outros países que a gente sabia que a Agrinis já estavam, mas que não tinham as 50 granjas para poder fazer um campeonato próprio. Então, eu não tinha a resposta, eu não tinha a solução de como fazer, mas eu incomodei bastante para esse campeonato acontecer. E estreou com chave de ouro, né? Que na primeira edição, a Granja São Bernardo já foi a primeira colocada, né? Isso, exatamente. Nós, desde a primeira edição até o ano passado, a gente sempre ganhou leitão de ouro, né? Quantos leitões de ouro lá guardados? 5 leitões de ouro. 5 e leitões. Um de prata de ontem. Olha só, olha que responsabilidade, né? Porque, querendo ou não, a Granja São Bernardo se tornou aquilo que vocês buscaram no Melhores, que era uma referência para outras granjas, né? E a gente vê isso com muita alegria, né? Com muita felicidade, porque eu também me lembro de uma conversa que a gente teve, onde você dizia, não, meu sonho, sim, é estar aqui, mas eu quero que outras granjas estejam também. Exatamente. Isso foi algo bacana da gente ver que a cada ano tem novas granjas chegando. A média do Paraguai, se a gente for ver a média de resultados somente do Paraguai dentro dos outros países, eu creio que nós somos o melhor país, né? Dentro de outros países, que agora ampliou, né? São 17 países, nós estamos em primeiro. Então, isso é muito bacana, a gente poder levar isso lá, todo mundo celebra com a gente, né? Ontem era muita gente assistindo, né? Celebrando com a gente, e eu acho que é isso que a gente precisa fazer, porque quando a gente faz isso, Miriam, a gente incentiva não a que as pessoas tenham, eu preciso ganhar o leitão de ouro, né? Mas isso proporciona prosperidade no campo, Miriam. Sabe por quê? Porque cada leitão a mais que a gente desmama no fim do ano, eu estou diluindo os meus custos de produção, essa granja cada vez se torna mais eficiente, e hoje nós estamos passando por um momento em que talvez esse leitão, esse meio leitão, seja a diferença entre você empatar, ganhar ou perder dinheiro, né? Olha só. Cada vez as margens são menores dentro do setor. Eu costumo dizer lá que nós somos um setor que nós não conseguimos controlar o nosso custo de produção, porque o preço dos commodities não somos nós quem colocamos. Nós não colocamos o preço do suíno que vai ser vendido. Então, o que nos cabe é do portão para dentro ser o mais eficientes possíveis, né? E é isso que eu sempre incentivo a todos a que eles possam ir melhorando, que eles vão se comparando com os resultados que têm, né? E para que eles possam cada vez ser mais eficientes e que a suinocultura, né, possa prosseguir, que nós possamos ter pessoas apaixonadas, né, pelo setor, e não como alguém até comentou hoje de manhã numa das palestras aí, que os paradigmas, né, e os pensamentos, não, suinocultura não dá dinheiro, né? Então, é isso que a gente tinha no coração naquele momento em que a gente começou a inquietar a Agrinis para
para ter o concurso dos melhores para os outros países. Vocês tinham um pensamento muito de abundância, né, Hugo? Quanto mais se compartilhar, mais nós podemos crescer. E é esse o verdadeiro espírito Melhores da Suinocultura, né? Elevar a produtividade como um todo através desse partilhamento, né, de práticas, de manejos, de resultados, tudo isso para inspirar outras granjas. Agora, tem um ponto que a granja de vocês, que eu tive o privilégio de visitar alguns anos atrás, é muito destacada, que é na questão de organização dos seus processos e da maneira de envolver a equipe na busca pelos resultados, no cuidado daquilo que executa no dia a dia. Eu lembro quando eu visitei a granja, eu achei muito curioso que tinha um cartaz lá numa porca, que era para o pessoal ter cuidado com aquela porca, que ela não estava muito bem, mas foi escrito de uma maneira tão carinhosa, né, que me chamou a atenção. Ou seja, o colaborador que estava dentro da maternidade estava levando aquele olhar. Então, Preto, você que é o capitão na frente do barco da granja, né? Eu gostaria que você comentasse um pouquinho como é que é esse teu trabalho com a equipe lá dentro da granja, se vocês levam para eles essa questão dos referenciais de produtividade, enfim, como é que você trabalha as pessoas na Granja São Bernardo? Bom, Miriam, é um prazer estar aqui com vocês. Esse evento aí, cada ano que passa, só nos motiva, né? Não querer ser melhor que os outros, e sim nós superar cada vez mais. Até sobre o leitãozinho de prata que a gente levou, para mim foi o mais desafiador esse ano. Não fico feliz porque nós superamos, né? Mesmo assim com o ano anterior, a gente fica feliz porque granjas estão evoluindo, né? E nós no primeiro trimestre a gente nem estava no top 10, né? Então a gente começou muito mal, problemas sanitários, sofreu bastante. E isso também nos ajudou a sair da nossa área de conforto. Fomos buscar conhecimento fora de casa, né? Por isso que é bom quando você compartilha, porque você inspira outras pessoas a também compartilhar, né? Então você consegue se escorar em algumas pessoas, copiar, não é feio copiar, né? Tem gente que já passou por aquilo, então foi o que eu fiz e a gente conseguiu chegar em segundo lugar e estamos muito felizes mesmo. Miriam, assim, eu acho que o segredo da suinocultura, tanto de liderar uma equipe, é ser apaixonado por aquilo. E quando você tem pessoas também apaixonadas, fica muito mais fácil, né? Porque é uma atividade muito cansativa, né? Todos sabem, é desgastante, principalmente quando você não quer ficar parado no tempo. Quando você quer sempre estar evoluindo, então você tem que estar atrás, sempre tem que estar com pessoas também motivadas, né? Então o segredo é encontrar pessoas que pensam igual você, ou seja, que tenham a mesma obsessão, né? Então a gente tem reuniões diárias com os nossos líderes, faz reunião diária com sua equipe antes mesmo de começar o trabalho. As informações a gente tem na mão diariamente, né? Então aquilo que a gente aprendeu hoje no treinamento sobre você conhecer a tua equipe, entender aquela pessoa tem potencial, mas está desmotivada. Então o que eu vou fazer? Eu vou motivar. Isso aí o líder, se está com as pessoas, enxerga muito rápido, né? E nós, gerentes de granjas, sempre tem o costume de dizer que nós gerenciamos o quê? Números. Não gerenciamos pessoas, a gente precisa liderar pessoas. Então, conhecer cada um deles, se colocar no lugar deles, e é por aí, amar mesmo essa atividade, e as pessoas que estiver contigo também amar, que fica muito mais fácil. Bacana. E me permite só fazer um comentário, né? Tem uma fala tua que tu disse, nossa, os meus líderes lá dentro da granja, eles reúnem a equipe todo dia, a gente olha para as informações, a gente faz reunião, e existe uma cultura dentro da suinocultura que é muito comum, de que não posso parar para fazer nenhuma reunião, porque senão tô perdendo tempo. Tô deixando de salvar leitão, tô deixando de fazer resultado se eu estiver lá reunido com a minha equipe. O que tu diria para essas granjas que têm essa maneira de pensar? Sim, na verdade, dentro das granjas existe uma rotina, porém nós temos que ser estrategistas. Então todos os dias, você com as informações em mão, tu vai tomar ação pro dia seguinte. Por exemplo, ontem deu um surto de diarreia.
Então, na manhã do dia seguinte, a gente já se organiza com o trabalho. Ou estou analisando que eu tive um aumento na Natimorto. Então, naquele mesmo dia, eu não espero uma semana ou o final do mês para fazer o fechamento do mês, para mim ver que aumentou o meu Natimorto. Isso se vê diariamente. E isso é coisa de 5, 10 minutos. Nós estamos não apenas tendo uma reunião, é uma capacitação diariamente. E nós, seres humanos, infelizmente, nós nos acomodamos, né? Com essas reuniões, muitas vezes, quem sabe em alguns dias mais tranquilo, vamos falar 3 minutos sobre trabalho. E os outros 5 minutos a gente vai compartilhar, a gente vai fazer uma pequena oração junto, a gente faz diariamente. Naquele momento você enxerga quando teu companheiro não está muito bem, você consegue criar uma intimidade, um vínculo com a equipe. Como é que você cria uma intimidade? Estando junto. E isso faz diferença, Preto? Muito. Criar esse vínculo com a equipe? Muito. Foi a chave que virou na nossa granja, sem dúvida alguma. Isso foi o Vanderlei Zappani que implementou lá atrás conosco, e a gente não abre mão nunca disso. A gente dando seguimento, a gente tem sempre como melhorar ainda mais esse vínculo, aqueles 5, 10 ou até mesmo meia hora que a gente investe. Não é que a gente gasta aqueles 20 minutos, a gente investe esses 20 minutos, a gente sempre tenta buscar como a gente pode ser mais eficiente nesses 20 minutos, quanto mais informação. Então, assim, o que eu vejo, infelizmente, quando eu vou atender algumas granjas, quando tenho oportunidade, sou convidado, até mesmo o encarregado da maternidade não sabe a porcentagem de natimorto, não sabe a mortalidade, e grande parte da equipe nem sabe que existe uma meta ou que existe um número a ser alcançado. Nós lá, eles sabem não só a porcentagem, quanto a quantidade que tem que morrer por dia. Através eles têm um alinhamento estratégico. Exatamente. De qual é, o que se deve buscar. As informações chegam primeiramente neles do que mesmo no escritório. O cara da madrugada, o cara que trabalhou das meia-noite às 7 da manhã, antes dele sair para ir para casa dele, tem um caderno, a quantidade de parto, quer entender? A quantidade de morte, a causa das mortes e quais são as salas que morreram. Então o pessoal chega, eu quando entro na granja, a primeira coisa que passo na sala de reunião que eles têm, eu passo, analiso, aqui está a minha granja, aí eu saio recorrer. Então a tomada de decisão é muito rápido, é coisas de 8 horas para tu saber como, o que aconteceu 8 horas atrás a gente já tem na mão. Não espero ir para o escritório para fazer o lançamento. A gente vai olhar mais detalhadamente o que aconteceu através da Agrinis, do S2, né? Mas a gente tem muito rápido a tomar decisão através dessas reuniões diárias. Não, bacana. A gente até mesmo sabe de 10 partos que foi atendido, quantos desses 10 foi feito toque. Então, assim, a gente tem todas as informações na mão. Não, e você vê só, né? O Hugo comentou sobre o quanto é desafiador trabalhar na suinocultura, né? E com essa tua fala, né, Preto, essa questão de você ter informação rápida para te apoiar numa tomada de decisão estratégica que seja feito hoje, em cima do que acabou de acontecer e não daqui a um mês, isso com certeza te possibilita você ter uma mudança de chave muito mais rápido, né? Como eu comentei, existe uma rotina da granja, porém eu posso mudar essa minha rotina, depende da estratégia que eu vou tomar para esse dia. Hoje é dia de fazer castração, a gente faz castração ainda cirúrgica na granja, porém eu tô com um problema de natimorto, vamos focar nos partos. No dia seguinte, quando a gente solucionar o que está acontecendo, eu faço outra tarefa. Então tem o que é importante, tem o que é urgente, entende? E o que então, é prioritário. Exatamente. E essa clareza a equipe também tem. Toda. Hoje são eles que fazem isso. Que bacana, que bacana. Eu queria, só complementando, Miriam, essa questão das reuniões, tem o dia em que o Preto faz a reunião com a equipe de maternidade, por exemplo. Normalmente quando eu ligo para ele me atende, né? Nos dias da reunião de maternidade, às vezes eu esqueço, eu ligo para ele e não me atende. Naquele momento em que ele está reunido com as pessoas, ele está ali com elas, né? Ele está compenetrado com elas. 100% das pessoas saem das salas de maternidade, inclusive da sala de parto, né? O pessoal que trabalha à noite vem para a reunião do dia. Ué? O fechamento da semana. Mas e daí não vai morrer mais leitão fazendo isso? Não. Quem sabe Qual que é o milagre? Quem sabe daquela meia horinha, sim, né? Mas o restante da semana, as outras 48 horas, a gente vai salvar mais. Então é isso. Então todos vêm.
Não importa que está tendo parto, deixa tudo lá para vir, para poder tá todo mundo alinhado, para estar todo mundo sabendo a mesma coisa, para todo mundo saber o que precisa fazer, né? Todas as pessoas contribuem, né? E algo que eu também queria complementar aqui é que fazem muitos anos, eu não lembro nem quantos anos são, em que eu não faço as metas da granja. Uhum. Quem que faz? Cada setor faz as próprias metas junto com a gerência, junto com o Jonathan, e ele só vem me mostrar. Ano passado ele me mostrou no dia que nós íamos fazer a apresentação oficial das metas, né, que a gente faz uma reunião para celebrar o ano e tal, e apresentar as metas para o ano seguinte. Então, eu já teve momentos que eu dizia assim, Preto, eu acho que isso aqui é muito ousado, né? Eles não vão conseguir, talvez vão se frustrar. Então, eu já pedi uma vez para diminuir, né, o valor que eles tinham colocado como meta, mas nunca para aumentar. Eles são automotivados, eles se autodesafiam, né? E então isso é o mais bacana, né? A boa parte das soluções dos problemas que estão acontecendo lá dentro vem da própria equipe, né? Porque no momento da reunião todos são estimulados a falar, né? E todos são estimulados a mostrar qual poderia ser a solução do que está acontecendo. Isso só acontece porque eles sabem que eles fazem parte do processo, que eles são ouvidos. Né? Se a solução só vem de uma pessoa, tem 14, 15. Tem 15 pessoas, vai pensar muito mais do que uma. Eles estão 8 horas ali dentro. Né? Eu passo hoje meia hora por dia e olha lá. Entende? Então a solução vai vir muito mais deles, não de uma pessoa só. Então eles são ouvidos, eles sabem que eles são importantes no processo. Legal. E uma coisa que vocês comentaram é que houve uma mudança de cultura na granja, né? Com a chegada do Preto, com todo o aprendizado que vocês tiveram. Hoje a granja se vê voltando a trabalhar como era lá atrás? Sem essa rotina, sem essa relação de confiança com a equipe? Hoje é cultural já, né? Hoje, se sair eu da empresa, tá impregnado na empresa já isso. Mas essa mudança de cultura, ela foi rápida? Não, foi aos poucos. Quanto tempo levou, mais ou menos, Preto? Assim, foi o tempo de trocar as pessoas que não faziam parte, que não queriam comprar a cultura, simplesmente isso. Aquelas pessoas que não se encaixavam. Exatamente. Hoje, a gente tem uma rotatividade muito baixa, né? Mas já uma pessoa, ao contratar, a gente, naquela primeira semana, a gente já sabe se ela vai fazer parte daquele time ou não, porque automaticamente ela sai. Ou fica na empresa. Hoje já está impregnado isso na empresa. E as pessoas que são contratadas, né, no dia que elas são contratadas, elas vão para o escritório, tem um documento que é o nosso manual de procedimento, né, do dia a dia, e ali no começo de tudo tem nossos princípios e nossos valores. Entende? Então, nossos princípios e valores são o que norteia, né, o que a gente faz e o que tem inclusive os valores que são incompatíveis, né? A gente deixa claro isso. O que vocês não aceitam? O que nós não aceitamos também, o que nós não toleramos, né? Mentira, desonestidade. Então, né? No processo de contratação de vocês, além de deixarem claro as responsabilidades, né, os papéis, as tarefas que as pessoas vão desempenhar, vocês ainda trazem para elas quais são os valores da Granja São Bernardo e quais são os pontos que não se aceita, que não encaixa com a cultura da granja. Isso. Então, essa pessoa, no primeiro dia, ela assina dizendo que está de acordo, né, com isso, né? Então, ninguém pode dizer, mas eu não sabia, né? Então, as pessoas que entram, elas são conscientes de como que a gente é, de como que a gente trabalha, e algo que eu uso como um exemplo, que hoje
a Granja São Bernardo, ela funciona como uma roda que ela está girando em alta velocidade. Então, quem chega é atraído para dentro dela e como todo mundo pensa do mesmo jeito e está apontando para aquele lugar, essa pessoa entra muito rápido dentro do esquema, porque tá todo mundo já sai também muito rápido. Automaticamente sai, porque quando está desalinhado, ela joga para fora, né? Então os próprios companheiros, né, eles trazem a pessoa para dentro, e se a pessoa não quer, automaticamente ela acaba saindo, né? E no Paraguai hoje, o que acontece? Raras as empresas que deixam o funcionário passar de 10 anos no Paraguai, porque dificulta muito para retirar esse funcionário, tudo mais. Uma questão de lei trabalhista. Né? Isso. Nossa. E algo que nós somos uma das únicas empresas, eu acho, que se o cara chegou até 10 anos, porque o cara é importante, né? E isso acaba atraindo muitas pessoas. Eles veem isso em nós, eles veem que a gente vive os nossos valores, né? Se tá nos nossos valores, por que não vai chegar a 10 anos, eu vou tirar essa pessoa? Né? Hoje, inclusive, todo ano, tem gente que fez mais de 10 anos de empresa, e em vez de nós dispensar, a gente dá um presente para esses colaboradores. Todo mundo que completa 10 anos de empresa recebe um presentão né? Para comemorar, né? E em forma de gratidão pelo tempo que essa pessoa tá dedicando à empresa, né? E mire, assim, a questão de valores, princípios. Não é só tal quadrinho bonitinho, o pessoal vem bater foto. Né? Do lado lá do cartão ponto, estão os quadrinhos. Sim, com como isso. Lembrete, não é para quem vem visitar a granja ver, a gente tem que viver aquilo, né? E exemplos, claro, nós ali quando entrou a pandemia em 2020, né, a gente não sabia o que era, né? O governo do país decretou lockdown, pediu para ninguém sair, ficar. Quase todos os nossos colaboradores moram dentro da empresa, né? Final de semana, eles vão para casa deles, fica ali uns 100 quilômetros, mais ou menos, um pouco mais distante. A gente pediu, evitem de estar saindo, a gente não sabe o que é esse vírus, não sabe se é o que estão falando. Era uma dúvida, né? E, infelizmente, daí 2 dos nossos colaboradores, justos o encarregado e o segundo encarregado da creche, fizeram uma festa de 15 anos, e isso foi no sábado. E na quarta-feira nós ficamos sabendo. Que foi notificado, teve polícia... Exato, saiu nas redes sociais e tudo mais. E quando nós ficamos sabendo disso, infelizmente a gente dispensou os 2. O encarregado e o subencarregado. A gente ficou sem as 2 peças principais, vamos dizer assim, mas a gente não deixou de viver os nossos valores. Eles acabaram, de uma certa forma, ferindo os valores da granja. Exatamente. E na hora de fazer a tomada de decisão, não se teve dúvida. Exatamente. Então a gente vive aquilo ali. Porque tem coisas que são inegociáveis, né? Princípios e valores são inegociáveis. Isso não existe o meio termo, né? Não, muito legal ouvir isso, essa clareza que vocês têm, né? E esse cuidado também, porque é uma forma de cuidado, né? Sim. Você dá às pessoas a clareza do que você espera delas, né? Quais são os valores que a granja tem. Isso ajuda a que elas se conectem mais fácil, né? Então, eu gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem com a equipe. Vocês, sem dúvida, são uma referência, não só no Paraguai, né, não só nos outros países, mas para a suinocultura como um todo, porque isso que vocês fazem de empoderar a equipe para que eles busquem a solução dos problemas, para que eles partilhem a questão das metas, até onde se pode chegar, é algo muito diferenciado e é algo muito louvável. Então, meus parabéns à Granja São Bernardo por esse trabalho, e eu quero agradecer vocês pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Obrigado, Miriam, e uma vez mais agradecer, né, por poder fazer parte disso, né, porque vocês permitem que a gente faça parte de tudo isso. Isso é muito bacana, e a gente sempre está de portas abertas, né, para todo mundo que queira conhecer um pouco mais, e no que a gente puder contribuir, assim como tem muitas pessoas contribuindo para a nossa formação e abrindo as portas também para que a gente possa ir. Claro que com toda essa questão sanitária, respeitando
todos os detalhes de vazio e etc., mas a gente está 100% disponível, né, para contribuir. A gente tem um lema, né, que é crescer e contribuir, né? Então, quando a gente faz isso, a gente recebe muito mais do que dá. Abundância, né? Abundância. Obrigado. Obrigado, Miriam. Não vou repetir o que o Hugo falou, né? Só também realmente falar que estamos de portas abertas, né? Dentro daquilo que for possível e está no nosso alcance, a gente se coloca à disposição. Muito obrigada, Jonathan. Obrigada.